Olá, gente, tudo bem? Uma questão de eletromagnetismo, lei de Faraday, Newman, né, Lenz, bem completa. Muitos vão achar essa questão difícil, tá? Se tiver alguém que já fez graduação, já aprendeu as integrais, eu não posso aplicar aqui integral BDA, não é que é proibido. Mas eu lembro que eu estou resolvendo um exercício da Federal de Juiz de Fora para ensino médio, então eu vou ter que usar a matemática básica. Então, a hora que eu chegar aqui no fluxo, eu não vou colocar integral de BDA por conta disso, tá? Então vamos lá. Um anel metálico cai verticalmente devido ao seu peso em uma região de campo magnético constante, saindo perpendicularmente ao plano da figura, de acordo com a figura abaixo. Analise, né, a corrente elétrica induzida no anel. Então ele fala aqui, ó, que eu tenho um campo magnético saindo do plano da figura nessa região, um anel condutor caindo devido ao seu peso. Ele pede para analisar a corrente elétrica induzida no anel. E aí? Existe essa corrente? Não existe? Que a letra A já fala que não existe, né? Sim, vai existir. Vai existir enquanto o anel estiver entrando na região. Na hora que ele tiver, enquanto ele entrar nessa região, essa corrente existe. Existe de acordo com a lei de Faraday-Newman-Lenz, né? Que nos diz o seguinte, que para eu ter uma FEM induzida, uma DDP induzida, uma voltagem induzida no anel, é induzido sempre no anel, eu tenho que ter menos variação de fluxo magnético por tempo. Então, se eu variar o fluxo magnético por tempo, o menos aqui é a lei de Lenz, por conservação de energia, eu tenho a FEM. Se eu tenho a FEM, eu tenho a corrente induzida. Como é que eu consigo variar o fluxo? Fluxo é igual a B vezes A vezes cosseno do ângulo. Repito, não estou usando integral de BDA, que eu estou usando matemática básica, tá? Considerando que a maioria dos alunos de ensino médio não sabem as integrais. Nesse caso, o que está variando para provocar a variação de fluxo é o campo. Eu estou provocando uma variação do campo em cima do anel, é essa variação do campo que provoca a variação do fluxo. Variou o fluxo, tem o FEM, força eletromotriz, voltagem. FEM induz a corrente no anel. Então vai ter sim indução de corrente no anel, repito, apenas no instante em que o anel esteja entrando na região. Então a letra A ali, ó, eu já elimino. Aí, para onde é essa corrente? Vamos lá, vou limpar o desenho, tá? Para dar para enxergar mais fácil. De acordo com a lei de Faraday, Lenz, né? A hora que o anel está entrando nessa região, aqui, ó, o campo magnético que atravessa o anel é zero. A hora que o anel termina de entrar na região aqui, ó, o campo magnético que atravessa esse anel é máximo. Então eu tenho a variação de zero a um valor máximo. A variação do campo provoca a FEM, corrente induzida. A corrente induzida no anel, então eu vou ter aqui uma corrente induzida nesse anel, vai induzir um outro campo magnético, que é o campo magnético induzido, que não é esse existente, é o induzido. Esse campo aparece de tal forma a diminuir, a atrapalhar a variação do fluxo. Como o campo magnético em cima do anel aumentou, ele foi de um valor zero para um valor máximo, o campo magnético induzido no anel, devido à corrente elétrica induzida, nesse caso tem que entrar no plano da figura. Esse é o B induzido. Por quê? Pensem comigo. O campo magnético em cima do anel vai de zero para um valor máximo. Então ele aumenta, provocando o aumento no fluxo, variando o fluxo. De acordo, por conservação de energia, lei de Lenz, o fluxo, a variação do fluxo é atrapalhada. Então o campo magnético que aparece, o campo magnético induzido,
Se ele entra no plano da figura, ele fica contrário ao campo existente, que é o campo indutor. Se eu somar esses dois campos, o valor diminui. Diminuindo, né, atrapalhando a variação do fluxo. Por isso que o campo magnético induzido, então, está entrando no plano da figura. Aí, usando a mão direita, ó, norte do campo magnético, né, ó, vetor campo, corrente elétrica. Aí, ó, eu estou considerando o campo que foi induzido, que é contrário ao que já existia, entrando na folha de papel. Então, esses dedos aqui, ó, entram na folha de papel. Esse outro dedo me dá corrente elétrica. Então, desenhando isso, ó, entrando, dedão, corrente elétrica. A corrente elétrica no anel, ó, fica nesse sentido, que é o sentido horário, que daí é essa corrente que provoca esse campo induzido, que é contrário ao que já existe, para atrapalhar a variação do fluxo. Porque se eu somo o campo induzido, que é esse, com o campo já existente que está saindo, diminui o valor no final, né? Opa, desculpem, deixa eu voltar aqui. Diminuindo o valor. Por que tem que diminuir? Porque a variação do fluxo vem devido ao aumento do campo em cima do anel. Então isso fica letra B, né? O campo existe só enquanto o anel entra na região, no sentido horário. Por que é só enquanto entra na região? Porque depois que o anel já está na região, para, né, a variação do campo sobre ele, né, que ele sente. Espero ter ajudado, tá? É uma questão bem final de assunto, né? Muitos vão achar difícil, mas é comum cair, tá? O índice de acerto geralmente é baixo. Um abraço, qualquer coisa, né? Reassista, né? Assista novamente aí. Até mais.